Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades aí do mundo da medicina para brilhantar a nossa vida, tirar um pouquinho essa nuvem negra aí da saúde e da medicina que a gente está vivendo, sempre privando pelas cabeçadas, que é onde a gente mais aprende, mas trazendo aí as grandes conquistas dessas celebridades, desses super médicos aí que vêm a brilhantar. Hoje, uma grande celebridade carioca que manda no Rio de Janeiro, Dr. Antônio Carlos Tio, médico cardiologista, um empreendedor nato, fundador e CEO do Vita Checkup, já está quase fazendo um quarto de século, desde 99 no mercado, vários cursos nacionais, internacionais, sabe tudo de saúde. Fala, doutor Tio, tudo bem? Ô, Ricardo, prazer enorme estar aqui contigo, com um monte de sempre pessoas que estão te acompanhando aí no canal. Um prazer muito grande. Essa apresentação aí eu acho que é um pouco generosa demais, né? Mas vamos tentar aí contribuir para a gente conversar um pouco e aprender também aí com as tuas dicas, coisas sobre a nossa saúde, discutir aí temas. Estou à disposição. Prazer muito grande. E esqueci de falar mais uma coisa nessa apresentação que eu deveria ter colocado, que Tio estava fazendo um super curso de valor em saúde com o nosso nobre mestre Clemente. Então, esse mestre da medicina fica tentando aprender até hoje. Então, essa humildade que esse ser renomado tem precisa ser muito bem apresentada para todos vocês e te parabenizo muito, Tio. De verdade, você é um líder nato e precisa estar onde está, porque você continua sempre aí tentando crescer. Isso daí é demais, hein? Ó, vou ficar vermelho. Mas vamos lá, tio. Me diz um negócio. O que é o Vita Checkup? Situa um pouquinho aí o público em relação a isso, para a gente saber como é que o Vita está posicionado no mercado e o que ele vem oferecendo aí para os nossos pacientes. Conta para a gente. Então, Vita é um sonho, né? Uma proposta. Como você falou, eu sou cardiologista, eu fui clínico muitos anos, minha residência em clínica no Pedro Ernesto, e eu passei para o Ministério da Saúde como clínico, né, concursado, e fiz clínica, inclusive, no consultório, pelos 8 primeiros anos, aproximadamente, da minha vida. Surgiu, a cardiologia caiu na minha vida por um puro acaso. Eu, dentro do Ministério da Saúde, eu queria trabalhar num CTI, eu dava aula em Petrópolis, comecei lá no Alcides Carneiro, em Petrópolis, com ambulatório de clínica médica, mas eu queria vir para o Rio, e me colocaram a opção de ir para o Cardoso Fontes, para o CTI do Cardoso Fontes. Quando cheguei no CTI do Cardoso Fontes, não havia vaga no CTI, mas a coronária estava desesperada para um santo assumir o plantão de domingo. Aí tio, tal, você disse, olha só, eu não faço cardiologia, minha residência é em clínica médica, vou até confessar uma coisa, a única segunda época que eu fiz na minha vida foi em cardiologia, então acho que não é uma boa. Mas aí, pessoas muito boas que havia no Cardoso Fontes, a Regina Bisalha, minha grande amiga, que era chefe do serviço, ela, não, tio, a gente te prepara. Então, tá bom, realmente estudar nunca foi um problema para mim, eu gosto, e assim, o Márcio Fagundes também, muito conhecido na área de arritmologia no Rio de Janeiro, um nerd da arritmologia, e aí eu comecei a fazer cardiologia dessa forma, pegando uma unidade coronária com 6 leitos, num plantão de 24 horas aos domingos, sozinho. Eu era o cardiologista do hospital. Então, era parada cardíaca na emergência, parada cardíaca no centro cirúrgico, era na pediatria, não sei o quê, que eu chamo cardiologista. E lá ia eu, né, de cardiologista. Bom, como isso me aconteceu, tem que fazer uma formação em cardiologia, né? Então eu não posso ficar assim. Eu gosto eu acho importante a gente formalizar e validar as coisas, né? Então, Uhum. estudei para burro, fiz o concurso para título de especialista em cardiologia,
foi lá em Curitiba, fui uma noite, fiz a prova de manhã, voltei à noite, porque eu tinha que trabalhar, e passei, dizem, sei lá, ouvi lá uma conversa que eu tinha sido o primeiro lugar da prova, que bom. E aí, bom, ganhei o título especial de cardiologia. Aí, nisso, um amigo, que era meu chefe de plantão no Pedro Ernesto, disse, tio, já era um cardiologista de muito bom padrão, Rolf Kreutz, lá de Petrópolis. O Rolf disse, tio, eu estou com vontade de fazer o mestrado. Vamos fazer o mestrado de cardiologia juntos? Eu disse, vamos, né? É melhor fazer, né? Aí fui fazer o mestrado, fiz o mestrado, fiz uma tese interessante, Ricardo, que a minha Aonde você fez o dissertação mestrado, tio? na UERJ. Minha vida toda foi na Tá. UERJ, minha graduação, Uhum. residência, mestrado, e sempre foi lá. E fui aluno do querido professor Albanese, que nos deixou anos atrás, do Ayrton Brandão, que se foi há pouco, foram meus mestres, mas quando eu fiz a minha tese, eu fazia cardiografia, né? Eu sempre Uhum. gostei muito de tecnologia, então a coisa de equipamento, aparelho, sempre me fascinou bastante. E aí eu fiz meu treinamento em eco. Do Cardoso Fontes não tinha aparelho de eco, eu dividia o aparelho com o pessoal do ultrassom. Aí o ultrassom trabalhava de manhã e à tarde, e tinha uma hora de almoço, então eu fazia eco na hora de almoço, que é a hora que sobrava, né? Mas aí a minha tese foi, a gente tinha muitos casos de derrame pericárdico, e aí Uhum. comecei a desenvolver. Na Mayo Clinics havia uma técnica relatada, né, e publicada de punção pericárdica guiada por eco. Hoje se faz isso em vários locais, mas na época ninguém fazia isso. Era inédito aqui no Brasil. E a gente fizemos, a gente tinha um serviço de diálise grande lá, então a gente tinha muito derrame pericárdico por uremia, tinha derrame pericárdico tuberculoso, tinha derrame, às vezes, aí podia ser sanguinolento ou não, enfim. E aí eu comecei a fazer, fizemos 30 e poucos casos, e aí foi a minha tese, mas, enfim, isso foi minha vida no Cardoso Fontes, depois fui para a enfermaria, saí da coronária, mas quando, na minha atividade privada, eu fazia eco também, criei a Clicor em 1988, e aí eu fazia primeiramente eco, depois eu aprendi a fazer ergometria, eu e uma colega lá do Cardoso Fontes, doutora Marta Neder, a gente traçou um programa para nós mesmos, um treinava o outro e a gente foi aprendendo juntos, o livro do Gilberto Marcondes, que também já nos deixou, mas que era o livro do Washington, também Araújo, e a gente aprendeu a fazer ergometria, então eu fazia na clínica, na Clicor, ergometria, eco, depois eu aprendi a fazer mapa, começamos a fazer mapa, eu tinha um colega que fazia Holter com a gente, que era o Leandro Bergman, nos acompanhou durante mais de 15 anos, e a Clicor foi crescendo, fazendo exames, outros colegas vieram, eu criei outras unidades, eu comecei na Barra, depois criei uma unidade na Taquara, em Jacarepaguá, criei uma unidade, tivemos uma unidade em Madureira, e tínhamos uma parceria em Bangu também. A gente fazia um número bastante significativo de exames por ano. E só que chegou um momento... Uma pergunta aqui nesse ponto de ampliação. Como é que você produzia? Você era assistencialista, você atendia, você fazia esses exames. E aí, como é que você abre a segunda e deixa de trabalhar? Que isso é uma dúvida que todo mundo tem aí no mercado. Então, não deixei de trabalhar, né? E me joguei em várias posições, né? É uma crítica que eu faço a mim mesmo. Não foi bom. Por que não foi bom? Porque, evidentemente, além de eu trabalhar feito um louco, né? E está sempre devendo alguma coisa, não dá para fazer tudo. Né? Não dá para fazer tudo. Então, você acabava que ficava muito dividido, né? E, lógico, eu tenho família, sou casado, tinha meus filhos, meus pais, eu
Era um dilema, né? Aquela história toda, né? E, por sorte, minha esposa, que é psicanalista, Márcia Melchior, é uma pessoa que sempre é aquela mãezona, né? Italiana, Melchior, né? E tal, e certamente compensou muito da minha ausência, né? Mas eu Pô, a doutora Márcia é, trabalhou muito de graça com esse esposo, hein? trabalhou, trabalhou. E ela e essa história toda da divisão que você pontuou é um ponto fundamental, Ricardo, ponto fundamental. Eu demorei para entender que eu tinha de fato que tentar diminuir a parte assistencial para poder me dedicar à parte da gestão, né? Uhum. Até porque quando foi em 94, eu fiz uma especialização em administração hospitalar, aí na Fundação São Camilo. E o objetivo já era um pouco me preparar Você já tinha para. quantas unidades nesse momento? Você Eu foi procurar a tinha, especialização? eu tinha 2 unidades nessa época, mas Tá. Barra e sabe, Taquara. Barra e Taquara, mas a E gente era queria só exame. Era só só eco. exame. Porque essa foi outra opção que eu tive que fazer na vida. O consultório com eco não dava, porque eu tinha uma agenda com 10 clientes e tinha, enfim, aí fazia, mas eu digo, eu tinha, por exemplo, uma agenda com 10 clientes no consultório, nem chegava a tantos, 4, Uhum. 5 clientes, 6 no consultório. Aí eu tinha uma urgência, você já tinha um problema com os clientes do consultório, cardiologia tem urgência. E se eu estava fazendo eco, muitas vezes eu tinha um chamado de um cliente Uhum. que era da minha parte do consultório. Então, era um inferno, porque aí eu desmarco as 10 pessoas que estavam esperando ali há 10 dias para fazer o seu eco, né? Era Uhum. uma insatisfação geral e para mim também. Então, teve uma hora que eu disse, não, ou eu faço clínica ou eu faço método. Eu fui fazer método. Só que no método teve que dividir também, método mais gestão. E aí, essa dobradinha, ela complica um pouco do que eu acho, olhando principalmente para trás, do ponto de vista para você expandir seus negócios, para você poder ter uma administração mais profissional. Eu acho que foi algo que eu deveria, mais cedo, ter feito uma opção, né? E eu não fiz, fui fazendo aos poucos ao longo do tempo. Mas fiz esse curso de administração hospitalar. Por quê? Aí vou fazer um parênteses. Meu pai tinha um hospital na Zona Oeste, era um hospital conveniado com o SUS, em Realengo. Uhum. O hospital chegou a ter uma capacidade de 200 leitos, tinha 150 ocupados, sempre foi SUS. Meu pai se formou em 58, aos 38 anos de idade, foi uma pessoa que veio. Meu avô Bacana. era lavrador, meu pai é um dos 11 filhos, é o único que estudou lá em Brusque, Santa Catarina. Nós somos, esse ramo da família são imigrantes alemães, né, que vieram no final do século XIX, e meu pai lutou muito, veio vindo, Londrina, Maringá, São Paulo, e veio para o Rio. Em Você São Paulo nasce conheceu aonde, minha... tio? Eu nasci no Rio, Uhum. Tá. aqui no Rio. A minha mãe é de São Paulo, uh, meu avô veio da Moldávia, né, judeu russo, e minha mãe. Meu pai é um desastre, porque minha mãe era judia. Meu avô foi um dos fundadores do cemitério israelita de São Paulo, da Vila Mariana, e aparece o meu pai, que era goi, né, não judeu, e pobre, sem estudo. Foi Meu Deus do céu. um desastre. Se Persona conhece, não grata. foi um desastre. Se conhece num baile de carnaval, no famoso edifício Martinelli, em fevereiro, resolvem casar em setembro. Ninguém foi ao casamento, ninguém reconheceu, desastre. E aí
Por que vieram para o Rio? Porque tinha uma tia que era casada, mas sem filhos no Rio, que obviamente queria companhia, e aí prometeu a minha mãe e ao meu pai que ia dar uma condição aqui, não sei o quê, e por isso que eles vieram para o Rio de Janeiro. Meu pai estudou na Unirio, mas vendeu balança, foi corretor imobiliário, fez o diabo para conseguir estudar. Mas se formou, um homem muito empreendedor, e construiu. Peraí, sua tia cumpriu a promessa, pô? Não, não. Mas, Se lascaram, então. mas acontece, né? Faz Faz parte, parte. coisas da vida, pô. Aí, meu pai bom, foi presidente de diretório, foi sempre um líder. E ele acaba se formando na Unirio, na antiga Escola de Medicina e Cirurgia. Medicina, eu fiz no Rio. Então, E você já tinha nascido quando ele se forma? não, porque eles se propuseram que eles tinham que esperar 10 anos para ele poder estudar, se formar, para poder ter filho. Então, eu nasço em 57, ele se forma entre 57 e 58. Mas tinha que esperar ele se formar. Aí eu nasço. Você é filho E único, aí, não? não, tenho uma irmã, 5 anos mais nova. 5 anos mais nova. É, é. E aí meu pai se liga ao Hospital Carlos Chagas, começa lá como estagiário, anestesista, acaba sendo diretor de divisão médica, depois diretor-geral, e fica como diretor-geral 16 anos do Carlos Chagas. E durante esse período é que ele compra a Casa de Saúde, que tinha 13 leitos à época, estava quebrada, com mais 10 sócios, compra a Casa de Saúde e vão trabalhando, a Casa de Saúde cresce, vai comprando parte dos sócios, acaba ficando sozinho, cria outro hospital em Mendes, um hospital Quando psiquiátrico isso, na tio? Que época. ano isso? A Casa de Saúde é 64, Mendes é 68, também Tá. SUS, né? Uhum. E Um outro aí, momento completamente diferente, né? Em termos completamente de diferente. remuneração, mercado, tudo, né? E aí, ele ganha dinheiro com isso? Sim, ele ganha dinheiro com isso, e principalmente nos anos 64 ali até final dos anos 70, né? O início dos anos 80 a coisa já complica, o SUS, estou falando do SUS, né? Mas é uma sopa de letrinhas, Sim, né? sim, Estamos sim, falando sim, sim, sim. de NPS, NAMPS, IAPI, IAPC, Não, IAPB, não, 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 IAPTEC, não complica, tio. Continua com o SUS antigo, o entendeu? SUS. Senão a gente não vai Isso. sair daqui, poxa. Então, aí bom, enfim, aí a Casa de Saúde, sanatório, como você muito bem frisou, era outro momento, havia uma remuneração que permitia, evidentemente, uma dignidade no atendimento, né? Eu acho que esse é o ponto, Uhum. mas, infelizmente, vem a década de 90, congela-se a década perdida, né? Te Desculpe, a década interromper de um ponto 80. só antes. Ele para assistência e vai só para gestão ou continuava sempre trabalhando como médico assistencialista? Também assistencialista e diretor. Ele é diretor da Casa de Tá. Saúde, diretor do Hospital de Mendes. Talvez, né? Eu tenha errado um pouco também aí com esse Eu exemplo, ia, né? eu ia falar isso, mas eu deixei você falar já para eu não ficar aqui de inconveniente, pô. Não, mas a essa altura da vida a gente olha pelo retrovisor, né? E Lógico, é lógico, lógico. importante aprender com o que a gente fez, né? Mas aí enfim, a década de 80 é a década perdida, e aí congelam-se as tabelas, é um desastre, né? Enfim, e aí, infelizmente, tal. Mas aí voltamos para a minha história. Em E isso, 90, e isso você estava na faculdade, né? Esse momento foi o momento que você cursou a UERJ, né? porque, por outro lado, Ricardo, eu sempre quis ter uma trajetória própria, né? Meu pai Uhum. era muito Legal. ligado ao setor público, ao Hospital Carlos Chagas, a atender.
prestar serviço para o SUS, e não era assim o que eu, logicamente, que a prestação de serviço ao SUS implicava nesse modelo dele em várias limitações, principalmente nos anos 80, quando eu justamente me formo em 80, o que eu quero é que ele venda o hospital, né? Eu não quero dar continuidade, como nunca dei, mas eu sigo residência, 83 eu saio da residência, faço mestrado, de 85, 86, 87 a 91, defendo em 91, faço o título de especialista em cardiologia, aprendo a fazer eco, e aí, em 94, faço administração hospitalar, na tentativa de convencer o meu pai a transformar o hospital lá em Realengo num hospital que atendesse a operadoras de saúde, havia uma carência muito grande de leitos na região, para que ele pudesse ser vendável, porque como o SUS ele não era vendável, não havia rentabilidade, né? Tá, mas não, vamos dar deixa eu dar um passo para trás aqui, até para eu entender mesmo. Esse Essa momento que histórias você. paralelas. Não, não, mas tá ótimo, tá super, super claro aqui para mim. Esse momento de final de faculdade que você vai. Aí você foi fazer clínica, né? Quando você termina a faculdade. Esse momento, você já tinha um desenho que o hospital não estava indo bem? Dele, sim, certamente, certamente. E você tinha E não era, contato, você não tinha. era, não era medicina que eu queria fazer. Então, eu não queria. Eu saí da residência, eu tinha 3 empregos. Dois empregos e logo em seguida um terceiro. Eu tinha me chamaram para dar aula em Petrópolis, na cadeira de clínica médica, com o Rafael Salé, que era o titular lá. Um outro o professor meu na UERJ me arranjou um outro emprego num sindicato para tomar conta do departamento médico. Em seguida, eu passei no concurso do Ministério da Saúde e, logo em seguida, eu passei no concurso da Secretaria de Saúde do Rio. Então, assim, eu tinha empregos, eu dava aula, e, assim, obviamente, vim para o Cardoso Fontes, onde, na época, a gente fazia na unidade coronária uma medicina de muito, muito bom padrão, mas muito bom padrão, marca-passo, Swan-Ganz, o que a gente tinha de atual na época, a gente dispunha lá. Então, não coadunava com o hospital do meu pai, né? E eu, então, quis seguir o meu caminho, criei a Clicor, em 88, como eu falei, como meu consultório inicialmente, depois como clínica diagnóstica, e persegui, né, Não, mas ferrenhamente peraí, esse caminho. como é que era essa crise, pô? Teu pai falava que você era maluco, teu pai estava bem, que você estava seguindo teu caminho, que tinha lá uma estrutura que você podia, por mais que você quisesse construir a sua história, com certeza ele tinha laços afetivos com o hospital, né? Acredito que ele gostaria que você tivesse tocado o hospital. Como é que foi esse momento conturbado aí, ou não teve nada de conturbado? Foi bastante conturbado, né, Ricardo? Porque nós tínhamos linhas de atuação distintas, né? E não havia espaço para mim. Não. Márcia já Foi estava te interessante. ajudando já? Ou ainda não? Não, ele me ajudou muito a construir a Clicor, me ajudou. Não, não, não. Digo, Até, Márcia, tua esposa já estava te ajudando, já estava na tua vida nesse não, momento, não? não, ela me ajudou muito na decisão de criar a Clicor. Ela foi Tá. fundamental. Vou voltar um pouquinho. Quem era eu? Volta, vai, volta, tem problema nenhum, rapaz. Aqui a gente. No final a gente chegar bem no final, pô. Formado na UERJ, meus anos de estudo foi 75 e 80, reabertura do centro acadêmico, movimentos pelas liberdades democráticas, estávamos em plena ditadura, todos, obviamente, me engajei em várias correntes pela volta do regime democrático, pelas eleições, por tudo isso. Eu era ligado
Pedro Ernesto era, na época, um hospital extremamente de bom padrão, pessoas ótimas. Né, nossas discussões eram ali, seção do New England, ia à biblioteca, eu frequentava Fiocruz, frequentava o CCS da UFRJ, o CEMED, que era a biblioteca do Banco do Brasil. Quer dizer, eu tinha um investimento na questão acadêmica muito grande, né? Então, assim, eu queria ser professor universitário, então, quando eu tive a oportunidade de ser auxiliar de ensino lá em Petrópolis, investi nisso, foram anos muito felizes para mim, e isso não, como eu falei, não coadunava com a medicina que os hospitais ali, o hospital do meu pai, conseguia praticar na remuneração do SUS. Entendi. Não dava. Uhum. Né? Isso, de um lado. Do outro lado, evidentemente, as nossas divergências em gestão, que eram muito profundas. Né? Então, tinha que seguir um caminho próprio. Eu não me incomodava por isso, eu sempre quis seguir um caminho próprio. Né? Eu sou aquele cara. Arrependimentos nisso, olhando para trás também, ou não? Orgulho por ter Arrepen... seguido o caminho que você seguiu? Não, arrependimento de não ter sido competente o bastante para conseguir fazer meu pai enxergar outro caminho. Tá bom, tá Foi bom. Uma boa uma, uma, resposta. uma pena, uma pena. Poderíamos ter feito muita coisa grande juntos, mas, enfim. Eu sou aquele cara, Ricardo, que no dia que eu fiz 18 anos, eu reservei o dia para abrir minha conta bancária, para tirar minha carteira de motor, meu carteira de identidade eu já tinha, para tirar meu título de eleitor, para dar entrada na carteira de motorista. Eu que sempre eu quis muita independência na minha vida. Né? Então, Uhum. enfim. E aí, bom, aí chegamos. Em 94 eu faço esse curso de administração. Meu pai estava muito impactado pela má remuneração do SUS, né? Atrasos enormes, 3, 4 meses, Em a vida noventa e inteira. quatro, o teu pai continua 100% SUS? Sim, isso até 2016. Quem fecha o Não. hospital sou eu, Ricardo. Mas vamos lá, vamos ficar lá, depois a Rapaz, eu gente. não sabia dessa parte, não, pô. É, Tá bom, não, não, tá bom, tá bom, tá bom. Não, não, super ah, interessante. Tá, não, peraí, deixa eu pegar um gancho antes de você se. Você vai seguir de 94. Só botar um parêntese aqui para encaixar nessa história. Você nasce aonde, tio? aqui no Rio. Aqui no Rio, aonde? Onde é que vocês moravam? Nós morávamos no Flamengo, eu nasço no Hospital Santa Maria, na Rua das Laranjeiras. Tá, maravilha. Então, vocês tinham um padrão de. Quando você nasce, teu pai tinha uma condição de vida já boa. Classe média. Não. A nossa ascensão ali, a melhora da condição, foi os anos 70. Tá, Eu nasço em 57. Na verdade, meu pai morava, eles se mudam mais ou menos na época que eu nasci, mas eles moravam na Lapa. tá. E esse apartamento que eu fui morar no Flamengo, a gente teve a chance de morar, porque como papai era corretor imobiliário, para poder estudar Pô, medicina, fazia de tudo, pô. fazia. Durante o curso de medicina, né, e para se preparar, pagar os estudos, etc., ele foi corretor imobiliário. Então, foi uma oportunidade que teve esse apartamento no Uhum. Flamengo, e aí a gente morou no Flamengo. Mas não, era um momento assim, bem, digamos, bem Contido. econômico. Os carros eram, quando chegou a ter carro, era um carro velho, fervia aqui na Estrada da Barra, todo domingo, aquela história. Aquela novela bem, né? E fomos ter o nosso primeiro carro 0 quilômetro no final da década de 60, início da de 70. Eu já tinha 12 anos de Trilhagem, idade. caminho acadêmico. Você era dedicado, esforçado, excelente aluno. Como é que você se qualifica aí dentro dessas? Eu era bom aluno, Era. era, E, era fe, e bastante. fez todo o colégio público.
Não, Tudo eu, particular? Como é que foi isso? eu estudei numa escola pequenininha ali na Rua São Salvador, que não existe mais, construíram um prédio, e depois, esse foi graças à minha mãe, principalmente, eu fui estudar no São Vicente de Paulo. Então, eu fiz meu ginásio e meu científico no São Vicente de Paulo, que foi Uhum. fundamental para a minha vida, em todos os aspectos, social, acadêmico, em todos os aspectos, né? Foi muito importante. Tua mãe Aí chegou a eu, trabalhar, tio? a vida inteira, minha mãe se aposentou como secretária do presidente do IAPI. Ah, tá, ótimo. Uhum. Minha Então, mãe trabalhou os ali, dois tinham uma vida pesada, então. sim. Minha mãe era da IBM quando conheceu meu pai, lá em São Paulo. A IBM não existia no Rio na época, então ela teve que pedir demissão em São Paulo. Pediu demissão da IBM, imagina a alegria do meu avô. Meu É, Deus do céu. Não, você está cada vez piorando mais a história. Eu estou começando a ficar até do lado do teu avô já, pô. na época não era IBM, era a Olerite do Brasil, né? Mas, enfim, ela trabalhou a vida inteira, mas estudei no São Vicente. Ah, o, eu era o segundo mais novo da minha turma. Não, na minha turma eu era o mais novo, e depois, quando fui para a faculdade, eu era o segundo mais novo da minha turma. Entrei com 17 no vestibular da UERJ, que era, na época, o mais puxado, né? Algum, algum hobby nesse momento? Esporte, música, alguma coisa que tirava a tua atenção dos estudos ou não? Eu sempre fui apaixonado por carros. Carros. Lia tudo, tinha coleção da quatro rodas, coleção da Autosport, tinha tudo era. Minha maior paixão era carro. E, inclusive, na Mas aí escolha eu da tenho que fazer uma pergunta ignorante aqui. Quando é que começam essas revistas? Já tinha na tua adolescência todas essas revistas de quatro rodas? de Autosport, tinha, É mesmo? tinha, Sabia disso tinha, não, pô. tinha. Isso é anos 70, tinha sim. Achei que fossem revistas mais novas, pô. Não, não. Outras saíram depois, Motor Show, não sei o quê, mas essas aí já tinha. E aí era muito carro, eu brincava muito com carro, etc. Gostava de andar de bicicleta, tinha uma bicicleta Elbia italiana, e eu ia muito a São Paulo, né, porque a mamãe nos levava muito a São Paulo, que é uma cidade que eu tenho no coração, eu adoro São Paulo. Aí você ia para E São Paulo sem o teu pai, né? Que ele não podia meu, pisar lá na casa. não por isso, meus avós já tinham falecido nessa altura, meus avós Ah, faleceram tá. muito novos, 50 e poucos Entendi. anos. Não, meu pai não nos acompanhava. Está sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Então, as viagens com a minha mãe éramos só eu, ela, e quando teve a minha irmã. Então, a gente viajava, Uhum. fomos no trem de prata, fomos naquele Morubixaba da Cometa, ah, mas a gente não tinha carro, mamãe não dirigia, até tentou, mas não dava certo, ficava nervosa. E, bom, como eu adorava carro, eu aprendi a dirigir aos 14 anos, né? Tive a menos até, fiz um acidente horroroso quando eu tinha uns 14 anos. Era o dia do aniversário do meu primo em São Paulo, nós estávamos em São Paulo e íamos levar as crianças, iam na Kombi para uma festa. E eu convenço o motorista a deixar eu dirigir. O motorista idiota deixa eu dirigir. Com todas as crianças dentro da Kombi. Aí, cara, eu bati, acho que foi no Corcel, de frente. Eu só sei que quando eu vi que aquilo vinha, só tirei os pés dos pedaços, porque eu disse, se eu entrar aqui embaixo, Ninguém de cinto, ninguém, todo mundo imagina. voou pelo carro. Graças a Deus não foi a baixa velocidade, né?
Mas aí minha mãe me pegou, me esconderam lá, meu pai, enfim, meu pai era muito bravo, mas me salvei. Não da batida, eu digo, do pós-batida, né? Me salvei, Uhum. Deu certo. deu certo. Mas é isso, a Mas aí você ainda gente. continuou arrojado ainda? Depois dessa batida, você continuou testando ainda até os 18 anos de idade, quando você conseguiu tirar sua carteira? Não, eu dirigia, porque a gente ia para Mendes. Esse lugar lá em Mendes, onde era o hospital, é muito aprazível, muito bonito. Tem uma mata, 18 Uhum. alqueires de mata. Como meu pai vem de uma cidade muito pequena, que é Brusque, né? Então ele tinha muito apreço por ter verde. Então ele preservou. Uma das grandes qualidades dele foi a preservação desses 18 alqueires de mata e construiu um lago enorme. Então a gente ia muito lá para Mendes. Aí eu andava muito no mato, eu gostava de andar de cavalo, eu tinha o meu cavalo, que era o Pretinho, o cavalo mordia todo mundo, mas a minha ele deixava em paz. Tínhamos nesse lago, a gente construía lá umas jangadas e tal. Eu tive muito contato com bicho, tinha cachorro, tinha. Eu e depois até criei um gadozinho, Nelore. Eu sempre gostei muito dessa parte também. E, nos últimos anos é que eu não tive mais contato, mas nessa parte. Então eram esses os hobbies: era ir para Mendes, era andar no mato, era tomar banho de cachoeira, era andar no lago e dirigir. Tá. O faculdade de medicina, passar foi tranquilo para você? Estava focado, estudando, isso não teve nenhuma dificuldade para você maior? Eu tinha um grande amigo, que nós éramos três que estudávamos juntos. E nós, durante o pré-vestibular, né? O São Vicente era um colégio muito bom, então eu não fiz curso pré-vestibular. Eu fiz o terceiro ano científico e fizemos prova para o vestibular. Tínhamos outros colegas que passaram com a gente para o UERJ, José Hermógenes Suassuna, nefrologista, passou, também era da turma, e alguns outros. Mas, em particular, esse amigo, que Também era do infelizmente São faleceu, Vicente? também. Nós éramos na nossa Ah, turma pô. Então vocês tinham uma de. quadrilha boa lá, pô. Tínhamos. Na UERJ, nós éramos assim, na nossa turma. 7 vinham do São Vicente, 7 do Santo Inácio, 7 do São Bento. Uma coincidência enorme, mas era assim. Então eu passei para a faculdade, fui com esse amigo, que a gente estudava junto. Um ano antes, o coordenador chamou a gente, 6 meses antes: do jeito que vocês estão, vocês não vão passar para lugar nenhum. Aí eu disse: tá bom. Então, mas passamos. Passamos para o UERJ, que era o mais difícil, fizemos prova lá Uhum. no Maracanã. Eu fiz prova para outros lugares, fiz para a URGS, fiz para a Volta Redonda, que eu tinha medo de não passar, né? Mas acabei passando para o UERJ, nem completei as outras. Uhum. E foi isso. Aí fizemos difícil mesmo, Ricardo, foi a residência, né? A residência em clínica médica no Pedro Ernesto era realmente assim, o número de candidatos por vaga eram 11 vagas, Prova e ou durante? Ou ambos? não, a prova. A prova. Era muito Muito pior, concorrido. muito pior que o vestibular, mas muito pior. Não tem nem o que. Muito concorrido, muito concorrido. E tinha uma coisa chata que era entrevista, né? Uhum. E Não, eu mas aí tinha te feito. ajudava, né? Você já ser de lá, né? Você ficava arrumando problema durante a faculdade, poxa. Nós estamos em 75, Já entendi. estamos em 80, né? Em 80. Eu não era exatamente o modelo de pessoa que agradava mais ao establishment, né? Entendi. Então, a gente queria reforma Ah, você curricular, era a gente muito queria. contestador durante a faculdade, é? Não, não era muito, mas a gente via que muita coisa tinha que ser feita, né? Aquilo não dava, a gente vivia numa ditadura, a gente tinha medo, a gente tinha. Aham. é, é, as coisas eram arcaicas, as pessoas falavam Perdeu coisas. amigos, tio?
Não perdi amigos. Um episódio muito triste foi lá na UERJ, mas isso antes de eu entrar, que foi a morte de um colega nosso, né? Que dá nome, inclusive, ao centro acadêmico nosso, né? E isso foi muito triste, sumiu, mas dentro na minha faixa, assim, nenhum de nós desapareceu, não. E dentro dessas histórias, você não serve serviço militar, não, né? Não, era excesso de contingente. Tá. Que eu já estava na faculdade, porque eu entrei muito cedo, eu entrei com 17, né? Então, o alistamento 18. Aí, na hora de se formar, eu fui renovando ano a ano e tal. Mas na residência, só para falar entrevista, o problema era esse, né? Que eu éramos, você tinha acho que 33 para ir para a entrevista, 11 vagas. Eu fui o 10º colocado. E, não, 12 vagas, eu fui o 11º colocado, isso. E fiquei com muito medo, né? Porque 11º, vão me tirar, mas como eu estava dentro do número de vagas, era da UERJ, né? Realmente ia ser muito complicado me chutar, né? Então, eu entrei, fiz uma boa residência, e Quantos anos, depois tio? eu entrei, eu tinha A residência de 23 anos. clínica? Não. Quantos anos de duração? 2 anos na época, eram 2 anos. Tá. Então, eu entrei 2 anos, aí 80, você... Um saí e em dois, né, que você faz. 83, 81, entro em 81, 82 inteiro, saio no início de 83, né? Março de 83. Tá. E aí, E aí, pensamento de cunho internacional não existia nenhum. Fazer alguma especialização fora, fazer algum curso fora, não tinha esse pensamento no momento, não tinha necessidade, porque a UERJ supria tudo. Como é que você vê? Hoje é algo que é tão comum, né? Ricardo, exatamente. A resposta está no seu final. Hoje é algo tão comum. Na época, ir para o exterior era uma outra coisa, né? Bem diferente, né? Bem diferente. Muito diferente, né? Era caro, era difícil, as oportunidades eram poucas. Realmente, eu não tinha um estímulo, né? Nem de casa, nem da academia para... Não havia, assim, um magneto, né? Tipo, tem um professor Sim, que sim. acontece às vezes, eu fiz um fellow lá em, sei lá, em Boston. Então, Uhum. tem uma pessoa lá, você é um cara esforçado e tal, vou te dar uma oportunidade. Você não quer que eu fale lá com ele, se te receberia e tal? Essa coisa não existiu. Então, de fato, eu me dediquei muito, fiz a residência, trabalhei na residência para burro, eu enfiei a cara. E aí, quando eu termino a residência, eu tenho os empregos já assegurados, então eu não parei, né? Mas um dos meus maiores interesses era geografia. Então, durante a faculdade de medicina, eu faço alguns vestibulares, outros. Então, eu fiz um para História, passei para a UF e estudei um pouquinho na UF, História. Aí fiz Casado também... já? Não, eu casei 10 anos depois. Aí fiz estudos sociais um pouco na Notre Dame, aqui em Ipanema, mas era muito fraco, aí eu fui embora. E fiz vestibular para o UFRJ, para geografia. Então, assim, eu terminei a residência, tinha os empregos como médico e tinha sido aprovado para geografia no UFRJ, porque eu sempre gostei muito de geografia, de geopolítica, e eu tinha muito interesse nisso. E E sempre quanto eu tempo fui... durou isso? Durou pouco, porque a faculdade entrou em greve, eu comecei a trabalhar, e aí juntar. Tinha que ter muita vontade, né? Tá no fundão, tá lá, não dava. Aí não cursei.
Mas eu tinha muito interesse, eu gostava muito de português, eu era muito bom aluno de português, história e geografia, né? Eu não Aham. era bom aluno de biologia. Tá, não, maravilha. Agora vamos voltar, conecta aí no 90, 94. 94. Copa do Mundo, vamos lá. Então, a essa altura, eu já estava casado com a Márcia, né? Que eu casei. Eu tive um primeiro casamento na época da residência, um casamento suntuoso, durou 2 anos, durou 1 ano e 8 meses. Eu me separei e depois é que eu conheci a Márcia, com quem eu estou há 39 anos, né? Você E equilibrou a aí, sua vida, né, pô? Você encontrou a luz nesse momento, né? a mulher da minha vida, não tem a menor dúvida, né? Mas Aham. aí enfim, aí começamos a morar juntos em 86, aí seguimos, fiz a administração hospitalar, criei um ambulatório lá no hospital do meu pai, tinha toda uma estratégia, né? Que era criar um ambulatório conveniado para ser a porta de entrada do hospital, que estava se retrofitando para poder receber justamente operadoras de saúde. Esse era o projeto. Projeto Esse seu, projeto né? meu, que meu pai, por uns meses, na verdade, por 1 ano e pouco, abraça, Tá. e eu abro o ambulatório, consigo convênios, Amil, Sul América, não sei o quê, não sei o quê. A gente começa a ter alguns exames lá e atenção primária, 4 especialidades básicas, estudo a Clicor, rolando lá, e eu em Realengo lá. E aí, só que 2 anos depois, exatamente 2 anos, meu pai para a obra do hospital, não me consultou, não trocou comigo, simplesmente parou, disse que não queria mais enterrar dinheiro lá em Realengo, tal. Uhum. Eu disse, sim, mas como é que a gente vai rentabilizar isso aqui se não fizer essa transição? Mas, não, 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 tá bom. Aí eu fechei o ambulatório e fui me dedicar a Clicor inteiramente e resolvo fazer um MBA, porque eu começo a ter a ideia de que eu precisava ter uma outra fonte pagadora que não fosse plano de saúde. E aí, junto a um propósito que era, enquanto eu fazia eco, eu via que as pessoas tinham muito pouca orientação sobre a sua saúde, sobre seus cuidados, né? Então, às vezes, uma pessoa estava fazendo 60 e poucos anos, estava fazendo um eco, não tinha doença cardíaca, não era hipertenso, não era diabético, não tinha uma indicação clara. E aí eu perguntava para ela, e o senhor, a sua próstata, o senhor está acompanhando, como é que Uhum. está? E a pessoa, não, não, isso não, meu cardiologista diz que está tudo bem, dose PSA. Eu falei, não, mas é importante o senhor fazer uma Uhum. avaliação melhor, não sei o quê. Enfim, eu comecei lá na unidade coronária, vendo, inclusive, um sócio do meu pai infartar na minha frente, e fui vindo, né? Fui vindo, peguei muita doença orovalvular, fiz ambulatório de doença orovalvular, consequência, né, de, infelizmente, más condições, né, pessoas com infecção Uhum. sem necessidade, febre reumática, né, aquela altura do campeonato, e eu venho vindo para diagnóstico, e assim eu começo a desenvolver realmente algo pela prevenção, né? Poxa, como fazer não chegar naquela ponta lá onde eu comecei, né? E aí, isso vai me criando essa vontade de fazer algo que tivesse uma visão holística, que pudesse ter uma multiespecialidade e que pudesse ajudar a pessoa a ter orientação, ter alertas para cuidar da sua saúde. E é aí que surge o check-up, né? E aí, só que eu acho que dessa vez eu queria realmente me preparar Quando direito. foi isso, tio? Você 90, começou a bolar, que você teve essa. 96, 97. Eu fecho o ambulatório, eu digo, bom, com meu pai não vai sair nada mesmo, então agora eu vou focar exclusivamente na minha vida. E aí Uhum. eu vou fazer o MBA na Copiade. Aí vou fazer o Isso você MBA já na tinha Copiade. saído da São Camilo, né? Sim, a seu cabelo foi só 1 ano, foi 94. Tá.
Tá. Aí eu faço Já MBA na tinha, já, Copiade. já tinha te dado uma luz, já, né? Mas o MBA na Copiade foi realmente, o FRJ foi o... Ali eu aprendi que existia um outro mundo, Uhum. né? Um outro mundo de negócios, de possibilidades, de frentes, de internacionalização, expansão. Foi, assim, uma das melhores decisões da minha vida. Meu pai me ajudou a pagar o curso era muito caro, né? Uhum. Eu já estava a essa altura com dois Quantos filhos em anos você tinha, tio? escola americana. Eu tinha 40 anos. Tinha 40 anos. Uhum. Era o segundo mais velho da turma, não, terceiro mais velho da turma. Aí já mudou a situação, né, pô? Aí Estava mudou tudo. habituado a ser o mais novo, né, pô? Mas foi sensacional, conheci pessoas assim, de uma qualidade. O presidente da Fundação BioRio à época, o Antônio Paz de Carvalho, um pesquisador do Instituto de Biofísica, foi titular do Instituto de Biofísica, pessoas assim incríveis, né? E eu não fiz o MBA médico, não, eu fiz o MBA executivo. O MBA em saúde surgiu no meio do ano que eu estava cursando. Me convidaram para migrar, mas eu não quis, eu queria ficar no executivo, porque eu queria justamente Uhum. ver um novo mundo, né? Não queria ficar na coisa de discutir plano de saúde, não sei o quê, né? Tá. Enfim, aí concluí, saí dali com business plan, fiz uma operação financeira para viabilizar, arranjei um imóvel que eu namorei por um ano, onde eu ia instalar o Vita, fiz a obra. Meu pai não visitava a obra, engraçado, né? E abri o Vita. Isso foi abril de 99. Em abril de 99, e aí começou a Clicor e Vita, os dois juntos, Clicor com 4 unidades, Vita tocando. Foi uma época bem... eu fazia clínica no Vita. Hoje eu faço eco ainda, uma manhã por semana. Mas eu fazia clínica, todos os dias. Até 97, 10 anos fui eu que fui o clínico único do Vita. Aí depois eu comecei a trazer colegas e tal, e eu que fazia a revisão de laudo também, fechava o laudo. Não, peraí, Depois, 97 não, 2007, né? 2007, desculpa, 2007. Treinei uma médica que me acompanhou muitos anos, me acompanha até hoje, me acompanhou muitos anos, a Cláudia Montenegro. Foi minha interna no Hospital Cardoso Fontes, depois foi residente de Laranjeiras, e depois eu chamei ela para trabalhar comigo, ela trabalha comigo há aproximadamente 30 anos. E aí fui treinando pessoas, né, para assumirem as funções e, e tocando, né? Nesse momento, a gente entendeu que tinha que mudar de sede, então a gente saiu ali do centro da Barra, onde nós estivemos juntos, né, lá, e Barra da Tijuca, e fui para o Le Monde. O Le Monde estava começando, eu fui o segundo condômino do Le Monde inteiro. E lá construí o Vita lá, começamos novamente, levei a Clicor para lá e fechei as outras unidades da Clicor. Uhum. Em 2008, eu estava 10 anos sem fazer um curso, e eu queria fazer um curso de gestão e economia da saúde. Eu fui para São Paulo e fiz no CEPES, na Unifesp, outro MBA, que foi o da Unifesp, e que foi muito bom também. Fiz amigos em São Paulo, tive uma oportunidade de expandir o Vita para São Paulo nessa época. Infelizmente, era junto a uma operadora que depois foi adquirida, então não evoluiu por conta disso, mas chegamos a fazer um anteprojeto, ia ser muito legal, mas não aconteceu. E aí, continuei no Rio, mas sempre com a ideia de expansão. A ideia de expansão sempre me acompanhou, né? Eu acho que a gente desenvolveu uma inteligência no Vita que é única,
né? E que ela precisa ser replicada, tem que ser replicada, né? Mas, enfim, aí fechei as unidades da Clicor, fiquei só com a Clicor Barra, tocando o Vita, e decido vender a Clicor para me focar única e exclusivamente no Vita. E aí isso foi em 2013, eu vendo a Clicor tinha uma carteira de convênios formidável, tinha mais de 50 convênios, e aí eu negocio a Clicor, jogo todas as minhas atenções no Vita. Foi um momento de 2011 a 2014 extremamente favorável, o Rio de Janeiro estava bombando, né? As empresas estavam aqui, óleo e gás, milhões de construções na Barra da Tijuca, unidades empresariais por todo lado, e então foi um momento extremamente positivo, a gente crescia 30% ao ano, era um negócio assim, estonteante e difícil de controlar, né, Ricardo? Porque quando você cresce com essa velocidade, Sim. num negócio de nicho como é check-up, com um grau de exigência dos clientes altíssimo, você manter nível de qualidade, nível da equipe profissional, as coisas fluindo direitinho, é um desafio enorme, enorme, né? Nesse momento em particular, eu estar melhor estruturado, eu ter estado melhor estruturado em termos de gestão, na área financeira, com outras pessoas me auxiliando, teria realmente me ajudado muito, muito. Teria ajudado a empresa, não a mim propriamente, né? A empresa. Sim. Você Estamos tem falando aí sócios, de... tio? Não, Você sempre foi não tenho. solo no Vita? Eu e a Márcia. A Márcia é um projeto que não é só meu, é dela também. Aliás, quem deu o nome foi ela. E a gente começou com uma coisa única no Brasil na época, em 99, né, quando a gente começa, que é com a avaliação de estresse dentro do programa de check-up. Ninguém fazia isso, né? E fizemos isso, ela montou uma equipe, chegou a ter 4 psicólogas na equipe dela, né, e nós fazíamos avaliação presencial, com entrevista de todos, trabalho muito bonito, e quem sabe um dia vai dar um livro. Mas aí, estamos lá em 2014, surge uma possibilidade de duplicar a área do Vita, o imóvel embaixo do Vita fica disponível, era a CBF, e eu, através de recursos próprios, alienando imóvel, eu duplico a capacidade do Vita. Construo uma escada entre os 2 andares, dentro do prédio, teve que fazer reforço estrutural, uma obra enorme, levou um ano. Só que aí vem, infelizmente, 2015. 2016, foi uma época muito difícil, porque... Você acaba a obra quando? Dezembro de 2015. Meu pai tem um acidente em dezembro de 2015, quando eu termino a obra, cai de uma escada, está com 90 anos, faz um traumatismo craniano, Nossa. desencadeia um Alzheimer que estava subclínico, e ele era o diretor do hospital, lá de Realengo, com 116 pacientes internados, era o responsável técnico, não tinha sócio. Aí temos a responsabilidade sobre 116 vidas que caíram no meu colo, e SUS, sem dinheiro, né? Enfim, não preciso nem falar, passivos e tal, mas a gente toca. E aí, problemas com a Secretaria de Saúde, infelizmente, muita insensibilidade, muita aquela visão do público de olhar para o privado sempre como o empresário águia, o empresário é quem quer, enfim, se dar bem. É uma tristeza isso, infelizmente.
que no Brasil a gente ainda tem essa mentalidade até hoje, né? É impressionante. E aí foi uma luta, que eu dependia do SUS, da Secretaria de Saúde, para retirar os Uhum. pacientes. Eu não podia remover um paciente sequer. Como meu pai desenvolve, a gente interdita ele, então isso foi em dezembro, janeiro ele está interditado, e eu tenho que, sem melar o Vita, em português claro, né? Sem Uhum. expor meu CRM, sem aparecer na fita, eu tinha que tocar o hospital, esvaziar o hospital, tomar conta dos funcionários, gerenciar compras, enfim. Mas assim foi. A gente foi, graças a Deus, eu levei 6 meses para conseguir esvaziar o hospital todo, mas no dia 2 de julho daquele ano eu consegui tirar o último paciente. A Secretaria de Saúde fez o favor de não me pagar os 2 últimos faturamentos, porque eu não tinha mais CND, certidão negativa de débito. O hospital devia tributos, enfim. E era justamente a verba, os recursos que iam me permitir fazer a rescisão dos funcionários, né? Tive Uhum. várias vezes na Secretaria de Saúde, o próprio secretário, né? Só não vou comprar nenhuma lancha, não, eu não vou ficar com um centavo desse dinheiro, mas 60 funcionários ficaram ali 6 meses, sabendo que iam ser demitidos, não teve, graças a Deus, Ricardo, um óbito, uma queixa de maus tratos, graças a Deus, eu consegui cumprir essa missão. Isso me tirou do Vita, numa hora que precisava muito, por causa da crise, né? Mas tinha que ser feito. E aí eu tento vender o hospital do meu pai em paralelo a tocar, buscar alternativas para a área enorme que a gente tinha criado por Vita e que, infelizmente, não tinha como ocupar, que as empresas todas se retraíram com a Lava Jato. Meus maiores clientes eram empreiteiras de óleo e gás, vários dos meus clientes foram presos ou ficaram de tornozeleira eletrônica, né? Enfim, então não foi um cenário positivo. Mas a gente tocou, não consegui vender o hospital do meu pai como hospital, mas aprendi muito à época sobre cuidados paliativos, hospitais de retaguarda, hospital de transferência e sobre hospital de baixa complexidade, né? Visitei o Uhum. Placi, à época, o Fernando Buigues lá, diretor, trouxe alguns grupos, inclusive de São Paulo, trouxe uma consultoria para fazer um projeto lá para o meu hospital do meu pai, já que ele não tinha equipamento, mas ele tinha boas instalações físicas. Então, eu achava que valia a pena, mas não deu certo. E aí, acabamos negociando, mas aí foi para um projeto Minha Casa Minha Vida. O hospital foi 6.000 metros quadrados, inteiramente demolido, né? 200 leitos na Zona Oeste, carente de leitos. Eu, como médico, vou Caramba. te dizer, isso me maltratou assim de uma maneira. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Mas não tinha saída, a gente precisava de Uhum. dar uma destinação. Ali a gente começou a ter invasão milícia, tráfico, milícia principalmente, né? E ia ser tudo invadido, eu tinha que dar uma solução, né? Então, foi isso que aconteceu. Hoje o hospital foi demolido e do lado do Vita a gente foi buscando soluções, buscando soluções. E aí, como é que o Vitor não morreu? No meio dessa crise aí, sem Muita o comandante. Como é que foi essa história? teve evidentemente Apareceram comandantes que você não estava esperando que aparecessem? não. Ao contrário, né? A situação estava muito difícil, Ricardo. Ninguém queria. Ninguém queria nem saber. Nessa hora, meu amigo, é aquele navio afundando, os ratos todos. Ao, ao contrário, nessa hora só surge gente para dizer, por que você não fez isso? Por que você fez essa expansão? Estava na cara que isso não ia dar certo. Eu te avisei, né?
Quando você tem É. sucesso, caem todas as flores. Quando você tem, infelizmente, aí você é um idiota. Então, assim foi. Mas a gente tocou. Eu não, apesar disso tudo estar correndo em paralelo, nunca deixei, enfrentei todo o passivo da Casa de Saúde, tributário, fiscal, trabalhista, até hoje, né? Até Uhum. hoje. Mas, enfim, mas consegui tocar o Vita, manter. Tentei muitas alternativas para a gente ocupar a área ociosa, mas quando chegou efetivamente em 2020, que era o ano que a gente esperava, né, que, bom, resolveu impeachment, resolveu previdência, resolveu isso, resolveu aquilo. Agora resolveu tudo. Agora a gente vai voar. Bolsonaro está eleito, Paulo Guedes diz que a gente vai ser finalmente um governo liberal, que o empresário vai ter vez, né? Aí, infelizmente, vem o Covid. E aí o Covid realmente foi muito duro, porque ficamos 3 meses fechados, você também, certamente, e a retomada posterior foi muito difícil. Por quê? Porque o Sim, check-up sim. ele é um benefício. Ninguém precisa ter urgência de fazer um check-up, né? Então, as empresas, por sua vez, todas com ninguém sabia o futuro, então todas economizando, quem tinha o benefício adiou o benefício, postergou, reduziu o número de elegíveis, muitas empresas fecharam simplesmente, acabaram com operações aqui, então a retomada foi lentíssima. Mas, felizmente, a gente foi se organizando, se tornou, durante a pandemia, nos tornamos uma empresa de logística, né? Porque comecei a fazer teste Covid, Uhum. fizemos dezenas de milhares de testes Covid. Felizmente, graças a uma parceria com o professor Orlando da Costa Ferreira, na UFRJ, conseguimos fazer, na época, os PCRs lá, fomos o primeiro local Uhum. privado. Então, para você ter uma ideia, começou em março a situação. Em abril, nós já estávamos fazendo teste PCR-RT Poxa, que legal. com a Uhum. UFRJ. Criamos equipes volantes na rua, passamos a fazer hotel, aeroporto, plataforma, embarque, enfim, residência, nas empresas, apesar das empresas estarem vazias, mas faziam às vezes um dia para fazer as testagens. Depois assumimos uma parte de consultoria, então demos consultoria com o que a gente aprendeu a clubes para retomada das suas atividades. Então, o Country Club do Rio é nosso cliente até hoje, em termos de orientação, outros condomínios, empresas de construção civil, enfim, fomos nos virando, né, dentro do possível e criando receita a partir daí. Fomos um dos primeiros locais para aplicar o teste rápido do Abbott. Havia muita controvérsia na época, muita Uhum. resistência Uhum. dos Uhum. grandes laboratórios, mas a gente mostrou que era, sim, uma alternativa extremamente, depois, enfim, se popularizou e foi indo. O check-up foi crescendo gradativamente até 21. Em 21, a gente teve um choque de governança. Eu criei um conselho gestor, trouxe um diretor financeiro, trouxe um outro conselheiro da área comercial e de relações institucionais, né? E isso deu um corpo ao Vita, né? E, a partir daí, a gente realmente vem caminhando bem. A gente vem caminhando não na velocidade dos anos Uhum. lá, né, daquele boom do Rio de Janeiro, mas a gente vem caminhando bem. Esse ano, em particular, trouxemos também fizemos uma parceria com a Consultoria do Sul na área
de capacitação da área comercial, etc., que tem trazido também bons resultados, né? E temos construído cada vez mais o nosso modelo de expansão. A gente quer estar presente em outras capitais, né, em outras cidades, e temos nos preparado bastante para isso. Esse é o momento E atual do Rio. vocês vão expandir mais Rio antes, tio, ou vão direto para Não, outros locais? não. A nossa intenção é buscar outros mercados, existe espaço. Eu sempre tive na minha cabeça, uma coisa até que eu aprendi com o Jorge Moll, um dia que eu levei ele lá na Casa de Saúde para fazer uma proposta lá comercial de aquisição, lá do meu pai, e ele até fez na época, ele não tinha o Barrador ainda. Uhum. Mas no caminho, ele fez uma observação de que para ele não importava o ponto, no sentido de se passava carro, o que importava para ele é se tinha cliente, né? Ou seja, se tiver cliente, não tem problema ter concorrência, porque você Uhum. tem a matéria-prima, né? E eu acho que ele estava muito. Foi uma assertiva Uhum. que eu conservo para mim, né? Então, eu penso que outras aglomerações urbanas que a gente tem no Brasil, que concentram, principalmente, que é o meu mercado principal, que é o corporativo, mas que concentram empresas com poder aquisitivo, empresas de um porte que permita oferecer esse benefício aos seus executivos, né? Eu acho que são locais que têm que ser pensados, né? Então, eu estou falando de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, enfim, tem várias situações aí para a gente olhar com carinho. E a Sem gente vem olhando. você contar para a gente aí seus segredos propriamente de empresa aí, como é que você coloca a Vita aí como diferencial competitivo aí dentro desse mercado aí que você está instaurado? Essa é uma pergunta importante, Ricardo, né? Você é um cara muito sagaz e é isso que importa, né? O que nos difere, né? Equipamento, Ricardo, todo mundo pode ter. Equipe profissional boa, também isso é um pouco mais difícil, tal, mas você gerencia e conquista. Mas ética, princípios, qualidade, empatia, atendimento, entender o que exatamente nós estamos fazendo ali e podendo olhar para o cliente, né, como eu quero que você amanhã esteja melhor orientado para se cuidar melhor e ter o seu plano de saúde pessoal, né, e deixar lá a sua operadora para ser o seu plano de doença, que é o que ela é de fato, né, e que é o que nos move. Essa é a nossa diferença. A diferença honestamente, ter um tio lá que pensa isso, ter uma equipe fantástica que a gente tem hoje lá, tanto do pessoal médico, profissional, quanto das gerentes. A gente tem gerentes hoje excelentes. Temos um diretor financeiro e de RH hoje com uma formação em ESG, com um olhar para os funcionários, para os colaboradores, onde a gente tem feito muita coisa boa, inclusive aconselhamento para justamente crescimento dentro da carreira, orientação sobre cursos, temos diversos convênios para os colaboradores, né? Participamos de ações sociais, contribuímos hoje para o GRAAC em São Paulo, contribuímos Uhum. para Action Aid, contribuímos para a Unicef, contribuímos para também aqui no Rio, parte do nosso ISS vai para um pessoal que tem um trabalho educativo através de fantoches em escolas públicas. Contribuímos para um
programa de judô interessantíssimo, feito por duas mulheres há 20 anos, em que a gente faz o exame dos atletas que vão competir, né? Fica lá na Favela da Maré, né? E eles vão ao Vita e fazem a avaliação. Então, eu acho que isso é que, de fato, é a nossa diferença, é o nosso diferencial. Tudo isso também só pode se realizar quando eu falo em qualidade, é lógico, é estar antenado. Você falou do curso. A gente tem que estar antenado com o que existe de mais atual. Eu trabalho com inteligência artificial, meu chat GPT do meu lado o tempo todo, né? A gente está ligado e trocando sempre. Na sexta-feira, passei lá o finalzinho da minha sexta-feira, foi numa apresentação sobre inteligência artificial de um cara muito, muito bom, Fábio Seixas. Então, a gente está ligado o tempo todo, né? Fizemos treinamento dos médicos agora, num evento conjunto com a GSK, sobre a vacina Zoster, né, que está aí. A gente tem a parte de vacinação também no Vita. Então, é isso, é realmente pensar preventivamente na saúde. E aí chegamos na parte subjetiva da conversa, doutor Tio. Depois Poxa, de já sei o que você falar. Não, peraí, olhando para trás, você trouxe muitas informações aí históricas da sua vida, e aí a gente você olha para toda essa história, isso tudo aí que você contou e trouxe para a gente, e, obviamente precisa ser parabenizado. Essa sua crise final aí do 2016, culminando com uma outra crise de pandemia. Preciso tirar o chapéu aqui para você, e é o que eu te falo, que eu adoro ouvir essas histórias que muitas vezes me motivam e me mostram que eu tenho pequenos problemas, tá? Mas vamos lá. Dentro de tudo isso daí, o que é o sucesso para o Dr. Tio e como é que você olha essa tua trajetória toda aí e consegue fazer aí uma avaliação e um apanhado de como é que tem sido essa tua trajetória nessa história toda? Sucesso, como a gente comentou, né, é uma coisa muito relativa, né, e para cada um tem um significado, né. Eu tenho uma grande satisfação de ver meus filhos hoje crescidos, muito bem equipados do ponto de vista de educação. Foi um esforço para nós, mas super valeu a pena. Com muita, com muita noção do mundo de uma forma mais ampla, né? E trabalhando dentro das coisas que eles gostam. Minha filha é designer, está com 28 anos, me deixou agora em maio, nos deixou agora em maio, dividir um apartamento com uma amiga no Leblon, estamos ainda aqui digerindo. Meu filho está com 32, um cara de muito sucesso lá em São Paulo, um cara muito inteligente, muito capaz, uma pessoa de uma habilidade de networking assim impressionante. E isso é uma coisa assim que você olha, bom, podia nada ter dado certo, mas isso aí, ter se encaminhado, acho que valeu, né? Acho que é o primeiro pensamento que me ocorre essa pergunta. O segundo é que eu acho que a gente já fez bem a muita gente. Isso eu acho que também me preenche. Acho que a gente fez muito diagnóstico, a gente permitiu a muitas pessoas poderem colocar um stent antes de infartar, né? Poderem diagnosticar um tumor antes dele evoluir, operarem, se recuperarem. Então, isso eu acho que dá sentido a essa carreira, né? A medicina, né? Acho que é o legado maior que fica. Eu gosto muito de viajar, adoro viajar, sempre adorei, e levei meus filhos para muitos lugares, e acho que, inclusive, como forma de educação mesmo, né, deles. E, para mim, o que eu
vejo para o futuro eu tenho, evidentemente, sou uma pessoa ambiciosa, né? Sou uma pessoa que quero ver o meu negócio crescer, sempre quis, quero que ele se expanda, quero que ele tenha, assim, tenha sempre muito brilho, né? Expressão, força, né? Então, isso me move, eu estou com 65 anos, mas estou com muita disposição, eu não gosto de trabalhar e quero juntar a possibilidade, honestamente, de sucesso para mim seria realmente ver meus filhos voarem cada vez mais alto, poder ter uma vida com a minha mulher, que eu amo, e seguir nesse crescimento do Vita, até onde der, se associando, enfim, e o que tiver que ser, mas é isso. Acho que esses são os pontos. Maravilhoso, maravilhoso. Fechou bem demais, doutor Tio. Maravilhoso, muito bom. Tio, obrigado de verdade. Uma baita de uma Eu satisfação, que uma honra agradeço, te ter Ricardo. aí como convidado do canal. Tá? Parabéns aí pela história. Falei Parabéns. demais, falei demais. Não, não, não. Ficou ótimo. Ficou ótimo, tio, de verdade. Parabéns aí por ter superado todas essas grandes crises aí e continuar se mantendo aí no caminho da luz. Isso é algo que eu acho que a gente precisa reverberar mais essas histórias, e a gente sabe que, infelizmente, a gente está vivendo um momento que muitas histórias negativas são tidas como sucesso e essa sua aí é de tirar o chapéu. Parabéns de verdade, Obrigado. continue lutando, certeza que só teremos crescimento do Vita. Me diz um negócio, vou colocar aqui na bio, aqui embaixo, onde é que acha o Vita, canais aí, fala aí, usa aí de espaço aí. Temos as mídias sociais, né? @VitaCheckup. É um T ou dois T's o Vita, o tio? Um só. Tá. VITA. Estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Temos nosso site, o vitacheckup.com.br. E é isso. Tá bom, maravilhoso. Mais contato não precisa, né, poxa? Não, mas hoje é isso. Hoje não se acha alguém, só se não quiser mesmo, né? Verdade, com certeza. Tio, de verdade, obrigado aí pelo teu tempo. Pede desculpa para a doutora Márcia aí, que eu fiquei Que é isso. te tomando dela aí por todo esse De tempo, jeito mas foi nenhum. uma baita de uma honra e um baita de um privilégio te ter aí abrilhantando aí o meu canal. Tomara que o pessoal aí... Na verdade, eu tenho certeza que o pessoal vai adorar aí a conversa. Eu que te agradeço, Ricardo, uma oportunidade, você me chamou, olhei um pouco das centenas da centena de entrevistas que você já fez, e é uma honra enorme estar junto de tanta gente importante, tanta gente com histórias maravilhosas, que construíram também coisas extremamente duradouras, bonitas, né? E que ajudaram também muita gente. Acho que esse é o nosso papel como médico, né? Muito obrigado mesmo, parabéns, viu, Ricardo, pela sua iniciativa, por você trazer humanos à cena. Esse é o objetivo. Gente, bom Abraço descanso a grande. todos. Tio, grande abraço. Tchau, tchau.